Então, eu queria, né, dar as boas-vindas a todos formalmente. Esse é o primeiro colóquio que a gente faz no segundo semestre agora, nessas edições que a gente está fazendo online. A gente está gravando, vai colocar no YouTube depois. Dar as boas-vindas em especial ao professor João Paulo Cirino. E vou falar um pouco do professor, né? Ele vai apresentar uma fala chamada Uma Introdução ao Uso de Técnicas de Aprendizado de Máquina Não Supervisionado como Auxiliar na Pesquisa de Tipologia Linguística. O professor João Paulo Cirino é graduado em Letras, Português e Linguística pela USP em 2018, fez mestrado pela URGS em 2011, orientado pelo professor Sérgio de Moura Menuzzi. Depois fez doutorado em Linguística pela USP em 2015, sobre Ana Paula Scher. Fez um estágio durante esse tempo na Universidade do Bósforo, em Istambul, em 2014, e fez pós-doutorado pela Unicamp em 2015 e 2017, né, 2017. E hoje em dia é professor na UFBA desde 2016. Tem experiência nas áreas de teoria, análise linguística e tipologia, em especial interface, morfologia e sintaxe, voz, valência e transitividade, comparatibilidade tipológica e morfossintaxe computacional. Bom, eu vou passar a palavra para você, João Paulo, só lembrando que você tem de 40 a 45 minutos para apresentar a sua fala, e depois os últimos 15 a 20 minutos finais são para as perguntas, tá? Quem quiser falar, fica à vontade para pegar o microfone, a gente não está transmitindo hoje para o YouTube, embora vá fazer o upload depois, tá bom? Acho que é basicamente isso mesmo. Então, eu passo a palavra para você, João Paulo. Certo, muito obrigado. Então, primeiramente, também agradecer o convite e a oportunidade de estar apresentando esse trabalho para vocês, que é um trabalho, assim, bastante inicial, é uma ideia que eu tenho tido faz um tempo, mas conseguindo implementar só agora enfim, os resultados são pequenos, mas eu acho que ele é válido como, assim, um caminho que a gente pode tentar investir, né, enfim, né, ver que tipo de coisas que a gente pode tirar disso, né. Então, eu vou começar, falando um pouco sobre comparabilidade tipológica, o problema da comparabilidade tipológica, falar sobre o problema das palavras e das classes de palavras. Aí eu vou falar um pouco sobre, talvez, uma forma que a gente pode, ter para resolver esses problemas ou para, ter, como investigar melhor, né, a morfossintaxe de uma língua. E, eu vou falar um pouco sobre processamento de linguagem natural ou aprendizado de máquina não supervisionado, e os resultados que a gente tem tido usando morfemas e comparando, distribucionalmente os morfemas, com línguas diversas e alguns desafios desse tipo de abordagem, tá. Então eu só vou falar sobre o tipo de abordagem que eu estou usando a partir daqui, tá. Então, por enquanto, eu só quero situar vocês um pouco nas minhas preocupações e, enfim, né, contextualizar o trabalho. Eh, Em tipologia linguística é uma área que se preocupa muito com, entender os limites da diversidade linguística e entender as correlações entre aspectos gramaticais, né, que as línguas podem ter, propriedades gramaticais, e acaba que nesse mundo em que você compara muitas línguas, você acaba tendo o grande problema da comparabilidade dos dados, né, que é um problema fundamental, né, eu tenho essa fala do Brown e da Tiomakina, que é um problema fundamental em tipologia e tem muitas implicações, para a nossa habilidade de definir línguas naturais, né. E se eu pegar, por exemplo, em turco, eu vou dar um exemplo para vocês do problema, né, e é um problema, assim, mais simples esse, mas se eu pegar em turco uma frase como "Ankara'ya gittik", que ele foi para Ankara, né, a gente tem esse "ya" que está marcado em sublinhado, que é um dativo, né, e "Yahya bir hediye vermiş", que Yahya é João, e aqui a gente tem o "ya" também, que é o mesmo dativo, bir hediye é um presente, e vermiş, ele deu, desculpa. E então na primeira frase a gente usa o dativo para dizer para onde que a pessoa foi para Ankara, e na segunda frase para quem que ela deu o presente, é um dativo que, funciona para essas 2 coisas, né, para um sentido de movimento, né, e outro para
um receptor, alguma coisa assim. E a gente pode ter em russo, por exemplo, algo como a primeira frase do turco, quer dizer, ela vai para a escola, "na hadit shkolu", e que você tem uma preposição e um caso acusativo na escola, né, ela vai para a escola, então você tem o para e a escola fica com um acusativo. E ela deu presente para a Ana, a Ana Padarila Ane Padarok, a gente tem aqui esse "é" sublinhado, que é um dativo, né. Só para mostrar para vocês que existe uma incompatibilidade, né, entre o que a gente está chamando de dativo, né, nas duas línguas. E se você for estender para mais línguas, vai ficar imensa as incompatibilidades, vai ficar difícil você determinar exatamente, tá, o que a gente está chamando de dativo, né? Porque, embora o típico de sedativo seja casos como esse, né, deu para alguém um presente, enfim, muitas línguas vão ter coisas como essa, marcar para verbos de movimento, e outras línguas não vão querer nem um pouco, né, ter dativo para essas situações, como, por exemplo, o russo gosta de acusativo nessas situações aqui, né. E, então, aí fica essa pergunta, né, o caso dativo, a gente tem várias línguas, e várias línguas muito diferentes, em que a gente pega, morfemas e chama esses morfemas de dativo, e a gente diz que eles existem nessas línguas, mas, existe essa grande variabilidade, né, nos contextos de ocorrência, então será que a categoria dativo de uma língua é a mesma categoria dativo da outra, ou será que existe uma categoria dativo? O que que é isso, né? Então esse é o problema da comparabilidade tipológica aplicado ao dativo, mas, enfim, esse é um problema fácil até. A gente vai ver que as coisas vão ficando mais complicadas quando a gente vai indo para os níveis mais básicos, né, de como que a gente entende as línguas, né. Eh, então a gente tem uma fala do Haspelmath sobre isso, que ele diz que os linguistas tendem a assumir que tem um conjunto substancial de categorias translinguísticas, como adjetivo, voz passiva, caso acusativo, futuro, segunda pessoa, sujeito, afixo, clítico, frase, movimento WH, da quais as línguas fazem uma seleção, e isso é usado tanto para análise e descrição linguística, como para comparação, né. E isso, claro, tem uma razão para a gente acreditar nisso, né? A linguística, depois dos anos 50, começa a comprar essa ideia de categorias translinguísticas, ele faz até uma menção ao Neil Mayer, que ele defende categorias translinguísticas comparativas, né? E não Neil Mayer e várias outras pessoas, mas Haspelmath vai criticar um pouco isso, né? Eh, e não só Haspelmath, mas outras pessoas começam a ver que quando você vai comparando um número muito grande de línguas, você começa a ter muitos problemas com o que a gente está usando como parâmetro de comparação, e então os tipólogos foram trazendo soluções para isso, né. Então, acho que uma abordagem bastante, conhecida e simples é a de Haspelmath, que ele vai dizer que tem conceitos comparativos. Aí tem a tipologia canônica do Dustin Brown, Marina Chumakina, do Corbett, especialmente Corbett, que foi um Gravel Corbett, que é assim, entusiasta dessa forma de olhar as línguas, e a tipologia multivariada do Bickel, e a gente vai falar um pouquinho de cada uma, só para vocês entenderem como que isso está sendo pensado, né, no âmbito da tipologia linguística. Então, os conceitos comparativos, a gente vê o Haspelmath, ele tem separado religiosamente nos trabalhos dele, o que é descrição linguística, né? Em descrição linguística, a gente usa categorias descritivas, e as categorias descritivas, elas não precisam ter nenhuma correspondência entre as línguas. Você pode formular uma categoria ad hoc para cada língua que você estiver descrevendo, e você vai usar essas categorias para cada língua, e você vai usar da forma que elas forem descrever melhor aquela língua, né? Então, se para uma língua faz sentido você falar de verbo, você vai falar de verbo. Se para uma língua não faz sentido falar de verbo, faz sentido falar de outra coisa, você vai usar essa outra coisa, e tudo bem, não precisa haver correspondência entre essas categorias, né, de uma língua para outra.
Mas em tipologia linguística, você precisa usar conceitos comparativos, que seriam conceitos mais amplos, que vão dar nomes a propriedades semelhantes entre as línguas. Então, para ele, por exemplo, o caso dativo é uma marca morfológica que tem, dentre suas funções, a de codificar o argumento recipiente de um verbo de transferência física. Então, assim, se você tem alguma coisa que pelo menos coincide com essa propriedade aqui, que seria um conceito comparativo, então, se você tem alguma marca morfológica que, dentre várias outras propriedades, ela tenha essa, então você pode chamar ela de dativo se você tiver outras línguas que também tenham coisas semelhantes a isso, né? Então, o que é importante entender é que existe uma cisão muito clara, tá certo? Entre o que você está usando para descrever línguas e o que você está usando para comparar línguas, tá? Os nomes que você está dando para elementos gramaticais quando você está descrevendo uma língua tem que ser diferentes de quando você está comparando as línguas, tá? Ou, caso contrário, você vai ter problemas. A tipologia canônica, ela vai tentar detalhar mais os conceitos comparativos, né? Ela vai dizer que você parte de uma base, que seria uma definição ampla para algum fenômeno linguístico, como, por exemplo, o caso dativo, né? Então, essa necessidade que as línguas têm de marcar algum recipiente de alguma coisa, né? E aí, a partir dessa base, você vai estabelecendo critérios que aproximam ou distanciam o que acontece em cada língua de um ideal, que seria um ideal canônico. Né? E aí você tem esse ideal canônico, que seria a convergência de todos esses critérios que você elaborou. Então, normalmente esses critérios são feitos comparativamente, você vai ter línguas que têm dativos e tem um monte de coisas em comum, e línguas que se afastam mais desses dativos que várias línguas compartilham, então você acaba construindo uma espécie de escala de línguas que tem um dativo mais canônico e um dativo menos canônico, por exemplo. Né? Eu estou sendo bastante injusto com como que essa proposta especificamente funciona, porque ela é muito mais complicada e muito mais elaborada do que como eu estou falando, mas só para vocês terem uma vaga ideia de como que se aborda as coisas em tipologia canônica. Existe uma outra possibilidade, e que eu acho particularmente bastante interessante, que é do Bickel, que é a tipologia multivariada, em que o Bickel vai dizer que, olha, não é bom a gente separar conceitos comparativos de categorias descritivas. Então, o que a gente precisa, na verdade, ao invés de criar categorias e criar uma série de coisas, vamos tentar olhar os fenômenos que acontecem com as línguas e vamos tentar dividir eles em pequenas partes, né? De forma que a gente consiga estabelecer se em cada língua aquilo acontece ou não, né? Então, por exemplo, ele tem um trabalho sobre as línguas Kiranti, que são as línguas sino-tibetanas, um subgrupo das línguas sino-tibetanas, em que ele vai pegar o que chamam de construções detransitivizadoras, né? Ele vai ver que existe uma diferença muito grande entre como que essas línguas tiram a transitividade, né, dos verbos, e aí ele vai começar a pegar, né, em que essas línguas se diferenciam, né, o que ele enxerga, né, que elas se diferenciam. Então, a concordância no argumento O, ou a presença de nominativo no argumento A, casos regulares no argumento O do verbo, o argumento O do verbo tem que ser aberto, o argumento O do verbo tem que ser um NP pleno, não pode ser um pronome, alguma coisa assim. O argumento O pode ser relativizado ou não. O verbo é uma palavra flexional, é uma palavra plena. E aí ele vai dizer sim, não, e a partir disso você vai montar uma matriz, né, de dados, e você pode usar ferramentas estatísticas para entender para onde que uma língua está, para onde que uma língua não está, né? Então, é uma outra forma de enxergar o problema, que eu acho interessante, mas também acho assim bastante é, é, você acaba tendo que assumir algumas coisas, né? Como, por exemplo, o nominativo precisa ser assumido, né? Os caso precisa ser assumido, a relativização, você precisa ter uma definição para isso, precisa definir o que é um NP, o que é um verbo, então ainda precisa ter alguma coisa, você precisa partir de algum lugar, né, para isso funcionar. E aí o que me faz pensar que a gente tem um problema sério
quando a gente pensa em o que que são palavras, o que que são classes de palavra, né? É, as palavras, elas são um primitivo complicado, né? A gente assume palavras como sendo, por exemplo, o átomo, que vai ser manipulado pela sintaxe, ou a gente define morfologia como estudo das palavras, mas quando a gente vai olhando, tá, mas como que a gente define palavras? Você não tem uma boa definição para palavras, uma definição que se aplique translinguisticamente, e às vezes nem é interessante você ter uma definição para palavras, você acaba tendo problemas, né? É, e aí acaba uma coisa que eu acho curiosa, é que você acaba, por causa de como você entende o que que é palavra, o que que não é, às vezes a gente tem um entendimento um tanto quanto etimológico ou diacrônico do que seja uma palavra para línguas indo-europeias, e aí você acaba falando, o francês nunca vai ser uma língua polissintética ou uma língua aglutinante, né? Mas você tem casos como esse, né, Je ne l'ai pas vu, e como ele é escrito dessa forma, então você vai dizer, não, não é uma língua que tem uma morfologia muito complexa e tal, só que você poderia escrever algo como isso, né, Je ne l'ai pas vu, e aí eu me pergunto se não, qual que seria a diferença entre isso e uma língua como o georgiano, em que eu peguei um exemplo que simplesmente traduz o que é eu não ouvi, né, Arnach em georgiano, mas que você diz, você tem a concordância do sujeito e a concordância do objeto aqui, né? E no francês você também tem tudo isso, né? Você tem a concordância do objeto, aqui um tempo, e você tem uma série de coisas que acho que talvez por um viés da história, né, da linguística histórica, você acabe não entendendo que talvez esse tipo de coisa que acontece com o francês seja comparável com o que acontece com uma língua como o georgiano, né? Se vocês investigarem mais a fundo a morfologia do georgiano e olhar com um pouco mais de ceticismo o que acontece com o francês, ou com o espanhol, por exemplo, talvez você veja, pô, talvez essas línguas não sejam tão diferentes assim. E, e a gente também tem um problema com algumas línguas, por exemplo, língua Soto, né, é uma língua falada no Lesoto tem o Soto do Norte, que eles têm a seguinte questão, na hora da ortografia, você tem duas linhas, né? Você tem uma linha que separa tudo e uma linha que junta tudo, né? Então, eu não lembro exatamente o que que isso significa, eu acho que eu vou descascar isso com uma faca, alguma coisa assim, mas o fato é que você pode ter palavras, né, dessa forma aqui, ou você pode separar tudo, e as pessoas que trabalham com essas línguas e que estão envolvidas em estabelecer uma ortografia para essas línguas, têm muita dificuldade de dizer o que que vão fazer, porque não parece que não tem muita motivação para você juntar as coisas em palavras, né? Então, ao mesmo tempo que parece que você tem unidades que poderiam ser juntadas com palavras, mas não tem nada muito bem definido, muito bem motivado, né, para isso, tá? Então, algumas pessoas preferem manter os morfemas todos separados, né? E aí a gente volta para aquela questão, né? Poxa, a gente tem língua isolante, língua aglutinante, língua polissintética, mas quando você tem línguas desse tipo, se você escreve elas tudo com os morfemas separados, você pode dizer que ela é uma língua isolante, né? Você escreve com ela toda junto, você pode dizer que ela é uma língua aglutinante. Qual que é a fronteira, né? Claro que essas tipologias holísticas, elas são problemáticas, mas a gente volta e meia recorre a isso. E a gente vê que é um tanto quanto frágil, né? Aí, não bastando as palavras serem um grande problema, as classes de palavra também são um problema. E eu vou explicar. Tem esse trabalho do Hengeveld, ele tem comparado muitas línguas e tentando entender os sistemas de classes de palavra que as línguas têm. E o que é curioso é que ele chegou numa sistematização em que, olha, as línguas podem ter 4 tipos de classes, então elas vão ter um núcleo de predicado, um núcleo de um referente, um modificador de um referente, um modificador de um predicado. Aí vai ter línguas que vai juntar tudo isso numa classe só, que ele vai chamar de contentivo.
Vai ter línguas que vai separar e vai ter só o núcleo de predicado como uma classe e o resto vai ser um não verbo. Aí vai ter línguas que vai ter um verbo, um nome, um modificador, e isso vai servir tanto para modificador de referente como para de predicado. E línguas como o português e as línguas indo-europeias, de uma forma geral, que você vai ter verbo, nome, adjetivo, advérbio. Mas o que é curioso é que também você vai ter línguas que enquanto isso aqui, essas quatro coisas funcionam, você pode modificar predicado, modificar referente, ter núcleo de referente, ter núcleo de predicado, vai ter línguas em que parece que você não pode modificar um predicado, e aí você só vai ter esses três tipos de coisas. E vai ter línguas que parece que você não pode modificar nada, então você só vai ter essas duas coisas, e vai ter línguas que parece que você só pode ter predicados, tá certo? Você tem algumas línguas indígenas brasileiras que parece que seguem esse modelo, ou esse aqui, ou esse modelo aqui, essa coisa de chama de omnipredicatividade. É bastante interessante olhar para essas línguas. Mas, então, e aí o que eu começo a pensar, eu não sei se as coisas são assim mesmo, mas enfim, é como que ele sistematizou. Mas o que é curioso é que a linguística ela foi desenvolvida no mundo de falantes de línguas desse tipo 4 aqui, né? Que é um tipo de língua que diferencia verbo, nome, adjetivo e advérbio, né? E aí eu fico me perguntando que linguística que a gente teria, né, se ela fosse desenvolvida em um mundo com outras distinções, tá certo? Vamos supor que em vez da linguística ter sido inventada por falantes de línguas indo-europeias, né? Porque a gente se baseia, quando a gente não se baseia em gramática de Varrão e do grego, que eu esqueci o nome, mas quando a gente não se baseia nesses gramáticos, a gente se baseia no Panini, que é do sânscrito, que também é indo-europeu e tem um mesmo esquema, né, de classe de palavra. É, a, a, se a gente tivesse um chinês fazendo linguística, que linguística que seria essa, né? Será que ela seria diferente, né? Será que a gente estaria enxergando outras coisas? Será que a gente teria outras ferramentas de análise, outras categorias, outras, né? E quem que garante que não existem outras formas além dessa visão, né, de cortar o bolo? Porque essa é uma visão que assume predicado, referente, o modificador assume esses conceitos que eu não sei até que ponto você ter quatro conceitos, né, não seja colado da cabeça de alguém que enxerga as categorias as classes de palavra como um mundo dividido em quatro, né? Então, essas questões me preocupam, né? E me fazem pensar que talvez a gente tenha que é, pensar em outras, ter à disposição outras ferramentas, né, para análise das línguas, ou pelo menos para comparação das línguas, que vão ajudar a gente a entender melhor como comparar línguas, né? E então, a gente precisaria de parâmetros que seriam framework free, né? Seriam livres de idealizações, né, sobre como a gramática funciona, né? E a gente vê algo nesse sentido quando a gente vai olhar para o estruturalismo, para os trabalhos do Boas e outros, próprios Elig Harris. Você tem uma preocupação em descrever as línguas por seus próprios critérios e você cria métodos, né, para você não ter que recorrer a coisas que a gente assume, né, sobre as línguas, mas olhar para os dados e vendo como que esses dados estão distribuídos, né? Você tem o tal do distribucionalismo, né, que é característico do estruturalismo norte-americano, e ele surge em oposição aos gramáticos neoclássicos, né, que se vocês pegarem algumas gramáticas escritas no final do século XIX, começo do século XX, sobre línguas não indo-europeias diversas, vocês vão encontrar umas coisas muito curiosas, como, por exemplo, línguas sino-tibetanas com sistemas de declinação que você vai, assim, super estranhos, porque cheios de exceção. E aí, quando você vai olhar, na verdade, aquilo é um sistema de classificadores, sabe? Tipo, então, classificadores que são, né, partículazinhas que acabam aparecendo para indicar atomização, né, de nomes e tudo. E
então são essas distorções desses gramáticos neoclássicos, e os estruturalistas, muitos deles queriam evitar isso ao máximo, né? E a gente tem esse método do distribucionalismo que foi desenvolvido, né, nessa época, e ele foi, enfim, na época tinha limitações, mas foi possível, a partir dele, entender muita coisa sobre línguas, né, muito diferentes, você entender existem outros tipos de língua, outras formas de funcionamento, né, então foi muito bem-vindo na época, né. Mas, nos anos 50, a gente tem o surgimento tanto da tipologia linguística como da gramática gerativa, que traz essa necessidade, de se preocupar com algum tipo de universalidade, né? E claro, porque no estruturalismo você chegava a um relativismo muito complicado e muito difícil de lidar, em que cada língua tem que ser analisada segundo seus próprios critérios. Mas e aí, como é que a gente faz para será que não existe um limite de como que as línguas podem variar, né? Isso é uma preocupação tipológica. E do lado da gramática gerativa, do Chomsky, você também tem todas aquelas outras preocupações mais psicológicas, mas, então você tem essa ideia de, pô, a gente precisa de conceitos que se apliquem universalmente às línguas. Só que isso, claro, que sempre traz o risco de você repetir o erro dos gramáticos neoclássicos, é uma coisa que a gente vê muito, por exemplo, teoria gerativa tende a sofrer com isso, né? É, foi pensada em cima dos dados do inglês e as pessoas vão tendo que testar aquilo em várias outras línguas para ver se aquilo se aplica, e fica uma discussão muito grande, né, sobre que são as categorias aceitas ou não, e aí vai, enfim, é, você corre esse risco, né? E eu fico pensando, será que a gente não pode ter uma alternativa que seria de comparar, você pegar esses métodos, né, do distribucionalismo, e tentar, ao invés de você olhar as línguas, quando você for comparar as línguas, tentar entender assim, ver se as classes que você usou para descrever uma língua se estão compatíveis com as classes que você usou para descrever outra língua, você tentar comparar respostas que um método de descrição dá para uma língua, respostas que ele daria, você usou esse mesmo método para descrever uma língua, você usou esse mesmo método para outra língua, e você tentar estabelecer alguma métrica, e tentar usar essa métrica para comparar, né? Então, seria mais ou menos assim a ideia. Você determinar classes de morfemas de uma língua baseando-se em seus vizinhos. Aqui eu estou pensando em morfemas e não palavras, então você pega cada morfema de uma língua e vê quem que é o vizinho, os vizinhos desses morfemas, e tentar identificar que tipo de morfema que é em função dos seus vizinhos, uma coisa bem estruturalista. Uma vez determinadas essas classes, você vê se existem probabilidades de algumas classes, mais probabilidades de algumas classes se avizinharem de outras classes, estabelecer algumas métricas que sumarizem esse comportamento, e aí pesquisar correlações entre essas métricas e outras observações tipológicas, outras coisas que já estão estabelecidas na tipologia, mas a gente tentar ver se esse tipo de método pode jogar alguma luz, né, sobre como que a gente pode comparar línguas, né? Então, essa ideia geral, e isso vem de encontro com algo que tem sido desenvolvido muito no mundo do processamento de linguagem natural, principalmente o não supervisionado. Para vocês entenderem, quem não está muito por dentro do mundo da linguística computacional e do processamento de linguagem natural, a gente tem uma boa parte do processamento de linguagem natural se lida com construção de parsers, né, analisadores automáticos, né, de estrutura sintática, morfológica e tal. E a gente tem uma que é bastante conhecido, que é o supervisionado, né? E o parser supervisionado funciona da seguinte forma: a gente entrega para o programa de computador uma lista de várias, tá certo, frases analisadas já, e ele vai aprender a partir daquelas frases que você analisou, ele vai aprender essa análise sintática, né? Então, isso é o aprendizado supervisionado. Você dá o seu dado já classificado, ele vai aprender a classificar novos dados a partir daqueles dados que já estão, que ele conhece como que foram classificados, né? E aí você pode fazer análise sintática dessa forma. Você entrega para o computador
um conjunto de árvores lá, que já estão analisadas de algumas frases, e aí ele vai pegar novas frases e tentar analisar de acordo com aquela sintaxe que ele aprendeu, né? O que é curioso é que eles são avaliados, né, o desempenho desses parses, eles são avaliados justamente em função de como que um linguista analisaria sintaticamente. Então, eles são avaliados em função de categorias linguísticas que, enfim, a linguística assume e volta para aquele problema das categorias, das classes de palavras e tudo mais, né? Mas existe uma outra forma de a gente fazer as coisas, que é a forma não supervisionada, né? Que seria, a gente entrega um conjunto de dados para o computador e o computador vai inferir uma estrutura em cima daqueles dados, né? Ele vai inferir alguma coisa estrutural que tem ali, então, por exemplo, classes, agrupamentos, e, enfim. E que é uma forma que é considerada interessante, né, dentro da linguística computacional, porque ela pouparia um trabalho grande de classificação prévia dos dados e tudo mais, mas ele tem um desafio de, tá, como é que eu vou avaliar o desempenho de um parser não supervisionado, né? E aí, o que eu penso é que, olha, para uma análise exploratória, né, em que o linguista que está interessado em pegar um conjunto de dados de uma língua e ver o que está acontecendo ali, né, ver o que a máquina consegue mostrar para ele, né, talvez isso aqui seja muito interessante, né, porque, claro, isso aqui vai passar pelo olhar do linguista depois, a gente vai usar isso como uma ferramenta de exploração, né, dos dados e vai poder usar isso como uma métrica de comparação entre as línguas e tudo. Então, talvez esses métodos sejam interessantes. E eu comecei a investir um pouco nisso, né? Um pouco não, bastante. Então, a gente pode usar técnicas de PLN não supervisionado como uma ferramenta exploratória. Ela vai nos retornar padrões que são possíveis de se encontrar nos dados, conforme eles estiverem descritos, né? Então, quais são técnicas de aprendizagem não supervisionada? Então, você tem clustering, que é um algoritmo de agrupamento, análise de semântica latente, análise de componentes principais, fatoração não negativa de matrizes, de redes neurais gerativas. São modelos, são técnicas de aprendizado de máquina não supervisionada, e o que a gente vai usar nesse trabalho especificamente é usar uma matriz de vizinhos de morfemas e fazer um clustering em cima dessa matriz, tá certo? Eu vou explicar para vocês como que isso funciona. Em alguns trabalhos, alguns estudos que eu tenho feito, eu usei isso aqui e usei isso aqui também para diminuir a variância dessa matriz e ter um modelo com menos sobreajuste, tá? Essa parte técnica eu não quero focar tanto assim nessas questões aqui, só queria mesmo mostrar, contextualizar o que eu estou fazendo. Mas se vocês tiverem perguntas sobre esse lado mais técnico, fica bem à vontade para perguntar, que eu fico bem feliz em responder. O que eu faço tá um pouco baseado no que o Schütze mostra como você obter classes de palavra de uma forma não supervisionada a partir de categorias distribucionais, e isso vai sendo desenvolvido por outros linguistas computacionais, como Clark e Klein, também ao longo do tempo. Então, o que a gente tem feito, né? A gente tem pego dados de gramáticas descritivas, né? E os dados das gramáticas descritivas, eles são muito interessantes porque eles vêm em três linhas, né? Então você tem o primeiro que é os dados segmentados morfologicamente, né? Então se vocês forem ver, aqui tem um morfema, aqui tem outro morfema, aqui tem um morfema, um outro morfema, outro morfema, um morfema, um morfema, um morfema, né? E cada morfema, ele tem a sua respectiva glosa, então a gente sabe o que cada morfema significa, pelo menos de acordo com a pessoa que descreveu a língua, né? E aí a tradução embaixo, né? A gente pode fazer um seguinte estudo: quais morfemas ocorrem na vizinhança de quais morfemas, né? E para fazer isso, a gente, eu e os meus alunos, né, pessoal de iniciação científica, a gente construiu essa plataforma para poder alimentar ela com dados de gramática descritiva, a gente chama de plataforma OCUM,
Okun significa mar em Yorubá, é o mar de dados linguísticos. É, e ela é uma plataforma que ela tem os dados das várias línguas que a gente foi alimentando, umas estatísticas sobre os dados, os frases de cada língua, cada morfeminha, né, tudo segmentado morfeminha por morfeminha. Se você clica no morfeminha, ele dá um monte de informação sobre os morfemas e tudo. Uns gráficos sobre as probabilidades e tal, entropia de cada morfema ao longo da frase, umas análises estatísticas que a gente foi fazendo. Isso está na internet, mas o que é mais interessante é que a gente desenvolveu uma coisinha para você colar os dados da gramática descritiva aqui, e ele vai fazer todos os ajustes para ficar certinho, e aí você armazena ele no nosso banco de dados. Eu estou muito cauteloso com divulgar isso, porque, embora algumas gramáticas descritivas sejam Creative Commons, então tem lá expressamente que você pode usar elas como você bem entender, e elas a gente deixou o acesso aberto, outras não são, e a gente deixou o acesso a elas fechado. Mas eu ainda estou cauteloso com relação a isso, eu preciso pedir autorização para as eu penso que eu preciso pedir autorização para os autores dessas gramáticas ou para as editoras para saber se eu posso disponibilizar os dados para todo mundo, etc. Então, assim, isso é um desafio para deixar esse tipo de coisa disponível para todo mundo, né? Eu queria, meu desejo maior era que a gente tivesse um banco de dados que as pessoas pudessem ir claro, fazendo referência às gramáticas, as pessoas pudessem ir e olhar os dados, né? E tudo, eu não sei se isso será possível, né? Por conta dessas questões de licença, né? Então, eu estou um pouco cauteloso com divulgar essa plataforma, né? Eu estou falando para vocês, mas eu estou um pouco cauteloso, eu preciso ver toda essa questão das licenças ainda, né? Mas pelo menos ela está sendo útil para o nosso trabalho, né? Porque a gente pega esses dados que são armazenados e exporta eles para uma linguagem como, por exemplo, o R, e o R ele vai pegar esses dados, vai colocar vai gerar uma tabela de uma coluna só, em que cada coluna é uma linha, né, dessas gramáticas e desses dados, né? Então uma linha vai ser o dado na língua, depois a glosa, depois a tradução, tá? E aí a gente consegue fazer uma biblioteca, né? A gente tem uma biblioteca no R, tem outra em Python, que pega esses dados e separa eles todos em morfemas e cria essa matriz, tá certo? Que é uma matriz de vizinhos, tá? Em que você tem essa primeira coluna aqui é cada morfema da língua, e eu estou olhando só o significado de cada morfema, tá? Para poder, enfim, eu não estou, então, por exemplo, não estou assumindo, não estou levando em conta alomorfias aqui, por exemplo, nesse estudo. Esse sinal aqui de jogo da velha é a fronteira de frase, que a gente está considerando como se fosse um sinal também. E aí você tem uma matriz de concorrências, por exemplo, isso aqui é pronome de primeira pessoa, pronome de segunda pessoa, e olha, ele acontece depois do at, da preposição at, né? A terceira pessoa também acontece depois da preposição at. A gente tem um verbo aqui, act as, acontecendo depois da segunda pessoa. Então, a gente faz essas matrizes, e essas matrizes elas podem ter o valor, pode ser a frequência de ocorrência, né, dos vizinhos, pode ser a probabilidade de ocorrência, mas pode ser também 0 ou 1. E a gente tem visto que, se você usar a frequência de ocorrência, então, por exemplo, aconteceu 5 vezes o at depois o at depois da segunda pessoa. Se a gente contar a frequência disso, por exemplo, aconteceu 7 vezes ou 5 vezes, o que a gente vai ver é que ele vai começar a tentar agrupar os morfemas por uma classe mais semântica, e a gente vai começar a ver coisas como queijo e pão sendo colocados na mesma classe, ou queijo e comer sendo colocados na mesma classe. E se você deixar só como 0 e 1, parece que ele vai para uma coisa mais estrutural mesmo. Isso é o que a gente tem visto, é uma impressão que a gente tem. Então, a gente tem preferido fazer a análise toda em termos de zeros e uns, e parece que os resultados têm sido mais interessantes. Essas matrizes, se a gente considerar cada linha contendo coordenadas para um ponto no espaço n-dimensional, então as linhas contendo coordenadas mais parecidas, mais morfemas vizinhos em comum, vão estar mais próximas nesse espaço.
Então, a gente pode usar um algoritmo que detecte agrupamentos de morfemas mais próximos no espaço, que seria o clustering. Basicamente, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: isso aqui é num espaço de 2 dimensões, tá? Então, vamos supor que só existam 2 morfemas na língua e a gente está olhando as vizinhanças. Na verdade, isso aqui nem funciona para 2 morfemas, porque esse espaço aqui estabelece coisas diferentes de 0 e 1. Mas o que a gente está vendo aqui é que no espaço a gente tem esse grupo aqui de coisas mais próximas, esse outro grupo de coisas mais próximas, esse outro grupo aqui de coisas mais próximas. Então a gente tem algoritmos que vão agrupar, né, esses elementos que estão mais próximos e vão nos retornar um label, né, um rótulo, por exemplo, rótulo 1, rótulo 2, rótulo 3 para cada um desses grupos. Tá? E a gente pode usar esses algoritmos nas matrizes. Né? Então, agora uma questão desses algoritmos é que eles não detectam automaticamente um número, tá certo, de classes que tem aqui, de agrupamentos. A gente tem que estabelecer quantas classes que você quer. Eu quero 3, eu quero 4. E ele vai dar um jeito de dividir isso aqui em 3 ou 4 classes, né? E então, por exemplo, a gente pegou dados do mandarim e dividiu em 8 classes. E a gente percebeu que existem pelo menos 3 classes de fácil interpretação. Então, a gente tem uma classe de pronomes, né? Primeira, segunda, terceira pessoa. A gente tem uma classe que é uma marca aspectual do mandarim, e uma outra que é a marca de possessivo e é uma marca de relativizador também, né? Em mandarim, que é esse the, tá? Então, ele capturou isso, né? Por outro lado, ele tem classes variadas, né? De variada, que a gente não consegue estabelecer nada que tem em comum, né? Então, coisas que juntem várias coisas diferentes. Normalmente aqui vai cair morfemas lexicais, mas vai juntar também coisas que são um pouco mais funcionais, por exemplo, at, by, mas tem it aqui também. Então, é, é, o que é curioso é que vai ter algumas classes que a gente vai entender que vai ser de fácil interpretação e outras que vão ser bem variadas, né? E a gente pode entender que também as classes podem se avizinhar, né? E a gente pode tentar estabelecer algumas relações de vizinhança. Isso aqui vai ficar mais claro quando a gente olhar o Quarsh. Quarsh é uma língua do Cáucaso que ela é muito interessante, porque é das línguas que a gente examinou, ela é mais próxima de uma língua indo-europeia, no sentido de que parece que as palavras realmente parece que tem verbo, substantivo e adjetivo nessas línguas, coisas que você pode chamar disso, né, nessas línguas. E ele separa direitinho uma classe de gênero, de marcas de concordância de gênero. Nessa língua, o verbo concorda com gênero e não com pessoa. Você tem uma classe de casos, você tem uma classe de coisas de tempo e aspecto, né? E você tem uma outra classe que é esse and, que eu acho que isso aqui, na verdade, não é and, é um caso, mas enfim. E outras classes que são de difícil interpretação, a gente não entende direito. Mas isso aqui a gente fez com 8 classes. Se você aumentar para 10 classes, que você quer que o algoritmo capture 10 classes, aí ele começa a pegar coisas como, por exemplo, uma classe só de, de elementos lexicais que parecem denotar eventos. Né? Então, a gente tem começa. Se você controla o número de classes que o algoritmo vai te dar, existem métodos para você usar, métodos numéricos, métodos quantitativos que você pode usar para definir melhor com quantas classes que você vai usar o algoritmo, que é o que eu estava conversando com o Rafael antes, que são tal dos hiperparâmetros dos modelos, mas e aí, enfim, eu não quero entrar nesse lado técnico aqui, mas para cada língua parece que tem um número ótimo de classes em que ela vai revelar mais coisas, né? E o que é engraçado é que línguas como Quarsh revelam algumas classes lexicais, como, por exemplo, essa aqui de coisas que denotam eventos, né? E a gente pode ver que existem coisas interessantes que a gente pode observar, como, por exemplo, a classe 8 é uma classe de lexemas verbais, que parece que tem só lexemas verbais nela, e ela essa aqui é o que vem antes, isso aqui é o que vem depois. Então, depois da classe 8, majoritariamente vem coisas de classe 4, da classe 4, né? Você tem 40% de chance de ver coisas de classe 4, que são morfemas de caso e aspecto, tá? Então, ele juntou caso e aspecto, mas isso aqui eu tô... Não, desculpa, isso aqui eu tô... Tá errado, isso aqui é morfemas de aspecto só. Eu coloquei caso aqui, mas está errado.
Isso aqui é os morfemas de aspecto, né? Perfectivo e imperfectivo. E podem vir outras classes aqui também, que são outras coisas que podem acontecer depois de lexemas verbais, mas o algoritmo não conseguiu separar, né? A classe 1 são... Ah, não, desculpa, é verdade. Ó, tem alguns morfemas de aspecto que estão misturados com caso, que vem depois da classe 8, e alguns da classe 1 aqui, que é a segunda que vem mais, que são os morfemas de perfectividade e imperfectividade. Então, a gente vê que 70% do que acontece depois do 8 foi bem definido como ou morfemas de perfectividade ou imperfectividade, ou outros morfemas que estão misturados, classe, caso e aspecto aqui, né? E o que é curioso é que a gente tem essa classe 9, que é uma classe de marcas de gênero, que 40% do que vem depois dela são os lexemas verbais e 40% são coisas que a gente não consegue definir. A gente tem uma classe 2 aqui de um monte de coisa que o algoritmo não consegue definir exatamente o que é. Mas o que é curioso é que nessa faixa dos 30%, 40%, que vai residir aquilo que é de interessante, né, em que a gente pode ver que existe alguma sistematicidade, né, de junção entre classes, né? A gente tentou estabelecer umas métricas para isso num trabalho. Tem uma outra visualização, que é essa visualização em barras também. Aqui fica claro, por exemplo, que a classe 8 você tem majoritariamente coisas da classe 4, né, depois dela. Enfim, dá para olhar as coisas dessa forma. A gente tentou estabelecer algumas métricas para detectar o que é significativo mesmo ou não, né, num artigo que a gente fez, mas depois eu posso passar para vocês esse artigo. Ele vai ser publicado agora no final de outubro, nos anais de um evento aqui do Nordeste, o Coneil. Mas é tudo bem inicial, e bem experimental, e bem exploratório. Mas o fato que a gente tentou observar, usando algumas métricas para entender como que qual o número de classes é o melhor para cada língua, e a gente começou a perceber que, olha, algumas línguas formam classes gramaticais, classes lexicais, a gente consegue detectar classes lexicais e classes gramaticais, e aí você tem algumas características de cada classe gramatical, mas majoritariamente eventos são o que a gente consegue detectar quando a gente detecta alguma classe lexical, né? E assim, línguas que você só vai detectar coisas, classes variadas, como por exemplo Pitesami, ou que normalmente você vai detectar classes variadas, de coisas que você não consegue detectar direito, e línguas que são bem sistemáticas, né, que você vai ter uma classe só de coisas variadas, a depender do método que você aplica, né? Então, a gente começou a ver que existe a depender da língua, você tem essas diferenças de como que o algoritmo se comporta, né? E isso não tem muito a ver com, por exemplo, a tipologia morfológica da língua. O mandarim é considerado uma língua isolante da mesma forma que o Yaka, tá? E elas se comportam de uma forma diferente aqui, segundo esses algoritmos, né? Pitesami e o Nenet são línguas aparentadas do finlandês, são línguas fino-úgricas, né? Elas têm tem uma morfologia muito aglutinante e tal. E você pega línguas como Sumério ou como o próprio Quache, que também tem uma morfologia muito sintética e tal, e elas estão em outro oposto aqui, né? O Tchequerrolo, que é tido como meio isolante, está também mais próximo de um Quache. Então, assim, as coisas são um pouco diferentes, né, de como a gente esperava, mas a gente tem descoberto, assim, que, poxa, tem algum campo aqui para a gente explorar, né? Existem desafios, né, para esse tipo de metodologia. Eu acho que o que normalmente todo mundo reclama é o da quantidade de dados, pelo menos dos feedbacks que eu tenho recebido. As pessoas falam, olha, normalmente as pessoas usam inteligência artificial com um número muito grande de dados, então corpora de milhões de frases, ou pelo menos na casa das 100 mil frases, e a gente tem, tipo, o máximo de frases que a gente tem para uma língua, para uma gramática descritiva, é em torno de 1.600. Normalmente a gente tem 200 frases por língua.
Mas, por outro lado, os dados são de uma qualidade muito alta, você tem muita diversidade de estrutura, né, nessas frases. Então, quando a gente está só capturando 0 e 1, né, nessa matriz, então tanto faz. O importante é que aconteceu um vizinho ali, né, com uma diversidade interessante de estruturas, já parece ser suficiente para o algoritmo detectar. O que a gente percebeu é que, se a gente pegar mesmo para a língua, o Quash é uma língua que tem 1.600 frases, a gente percebeu que a partir de 50 frases ele começa a detectar categoria de gênero, categoria de perfectividade, ele começa a detectar. Então, assim, parece que não precisa de muito para ele começar a detectar as coisas. Se você vai dando mais dados, ele não parece que melhora muito a performance, né? Também tem um outro problema, que são as escolhas descritivas na gramática. Então, por exemplo, o que acontece muito é que algumas gramáticas se usam do morfema zero, e aí a gente não sabe direito como lidar com isso, né? Ainda a gente tem que pensar se a gente interfere na descrição que a pessoa fez, né, que o gramático fez, ou se a gente usa e considera isso aqui uma língua que está sendo escrita com morfema zero. Enfim, é algo a se pensar e algo a se considerar. E a gente percebe que línguas que têm um alto grau de suplessão, né? Você tem coisas como, por exemplo, o lexema de primeira pessoa de um jeito, de segunda pessoa de outro, de presente de um jeito, de passado de outro, por exemplo, ele é diferente. E isso dá muito problema para o algoritmo, ou muitos portmanteaux, né, que são esses morfemas cumulativos, e principalmente aqueles que na primeira pessoa você acumula gênero e caso, na segunda pessoa gênero e caso são coisas diferentes. Na primeira pessoa não, desculpa. Para uma declinação, gênero e caso estão juntos, para outra declinação, gênero e caso são diferentes, e aí, ou, sei lá, no singular, gênero e caso são juntos, no plural são separados, e aí isso também dá muito problema com o algoritmo, e a gente tem quase certeza que a gente não consegue aplicar direito, o algoritmo não pega muita coisa com o Nienetz e com o Sami, por causa do alto grau de cumulação que essas línguas parecem que têm, né? Então, são coisas que a gente precisa ver. Vocês percebem que a gente fez algumas coisas com os algoritmos, mas acho que a gente vai ter que voltar para os dados e tentar entender melhor como, enfim, filtrar melhor esses dados, fazer um pré-processamento desses dados, para depois voltar para os algoritmos. Então, é um longo trabalho, né, para chegar a algumas considerações. Então, enfim, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu acho que eu passei um pouco do tempo, mas, enfim, é isso. E tem algumas referências selecionadas. Bom, muito obrigado. Muito interessante, João Paulo. A gente que agradece. O Pablo já está mandando palmas. Eu tenho certeza que o Pablo e o Igor vão ter muitas perguntas para fazer, em particular quando você mostrou aquela matriz de vizinhança, né? Uhum. O Igor já disse que tem perguntas aqui. Eu vou deixar para ele, porque ele está trabalhando com algo bem parecido. Não vou nem tomar tempo. Vamos lá, Igor. Fique à vontade. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Pronto. Enfim, eu tenho várias perguntas aqui. Eu vou tentar me ater a algumas coisas mais específicas e depois a gente pode trocar algumas coisas, porque eu tenho muita pergunta mesmo para fazer. Legal. Primeiro é que você falou que olhar para a língua de uma outra forma. Isso chama bastante atenção. Só que aí eu fiquei na dúvida que nos morfemas, pelo que eu entendi, você já usa uma descrição desses morfemas. Você não pré-seleciona esses morfemas, por exemplo, por algum algoritmo para que faça com que gere morfemas, esses morfemas entre aspas, a partir das palavras. Você já usa uma descrição. Você pensou, pelo menos, em, sei lá, no futuro, ou já passou pela cabeça, ao invés de usar essa gramática descritiva, você processar essas palavras e meio que gerar morfemas a partir de, por exemplo, ocorrência mesmo nas palavras. Por exemplo, sei lá, casar e casa. E aí você faz uma subtração das letras, por exemplo. E aí você não teria uma pré-definição morfológica, ou morfemática, enfim, morfológica dessas palavras, enfim. Você já pensou em algo nesse sentido? Sim, então, Igor, eu estava até comentando com o Rafael, existem algumas coisas que eu acho que fazer isso seria muito interessante. Por outro lado, a gente precisa entender que a gente tem que, assim, essas línguas, né, que a gente tem trabalhado, são línguas que, enfim, tem poucos dados sobre elas, são línguas muito diferentes. Se você não tiver a ajuda da pessoa que descreveu a língua, né, você acaba não entendendo nada, né, do que está acontecendo com elas mesmo, né? Você precisa de alguma referência ao significado de cada morfema, né?
Então, ou pelo menos do que é, o que aquilo significa. Então, por isso que a gente optou por recorrer ao dado que já está segmentado pelo gramático. Mas eu acho que vai ser necessário, em algum ponto, sim, recorrer a um parser morfológico. E eu até comentei com o Rafael que que tem o parser da equipe lá da Universidade de Chicago, né, do John Goldsmith, que é o parser linguística, que ele é um parser não supervisionado, né? Até poderia dar uma olhada nele para ver o que acontece, né? Eu não me, assim, tem dois problemas até, né? Assim, primeiro que eu não sei se eu poderia desenvolver um parser não supervisionado, eu acho que seria uma coisa muito difícil, tomaria muito tempo. Eles estão tentando fazer isso há muito tempo. E eu não sei se o quantitativo de dados que a gente tem seria suficiente para fazer esse parser, né? Para mesmo um parser como o deles funcionar para os dados que a gente tem. Então, esses seriam os desafios, né? Mas seria interessante, seria uma coisa muito interessante, Igor. Eu estou perguntando isso porque enfim, eu trabalho, desculpa, eu não me apresentei, né? Eu sou Igor, eu sou orientando de Pablo, e a gente está trabalhando em um modelo também com informação distribucional, né? A gente também trabalha com vizinhança, matriz de concorrência, enfim, a gente trabalha com todos esses aspectos. E eu estou falando isso porque eu comecei a inserir a morfologia, minimamente, nas minhas palavras. E foi, de fato, aí foi onde a gente começou a ter várias perguntas, que é, o que aqui a gente vai chamar de morfologia se a gente está levando em consideração a informação distribucional? É uma morfologia da gramática ou é uma morfologia do corpus? Né? Enfim, existe essa grande pergunta que ainda não foi respondida, na verdade. A gente está pensando em como resolver esse caso aí. E aí eu vou só para também outra coisinha. O agrupamento, você está usando qual? Se você já usou mais de um método de, por exemplo, de similaridade, né, para ver o que é mais ou menos similar e tal, porque eu vi que você usa tanto frequência quanto binário, mas existem vários métodos, né, para cada um desses tipos para fazer o agrupamento por similaridade. Você diz o método de medição de distância? Sim. O algoritmo que a gente tem, bom, é a distância euclidiana, normalmente, Ok. e o algoritmo Ward. Ok. E aí, uma última pergunta agora, que aí eu deixo... Mas assim, desculpa, Igor, é só, assim, eu, pelo que eu estudei, assim, eu sou iniciante nessa área de machine learning, assim, né, tô um ano estudando isso. Mas, assim, pelo que eu vejo, as pessoas são muito céticas com relação assim, quanto que um método, né, eles corrigem coisas muito pequenas, né? Então, assim, eu não sei se ele traria muita diferença, né? Então, enfim, mas seria uma coisa interessante explorar com outros algoritmos, né? Enfim. Assim, assim, pelo que a gente tem aplicado, acaba que tem uma diferença, assim, pelo menos para o nosso modelo inicial, Certo. existe uma diferença que é até significativa. Porque, Interessante. pelo nosso modelo, por exemplo, acho que vale, por isso que eu fiz essa pergunta, porque a gente sentiu diferenças e necessidade de perguntar, certo, mas qual é o método de fato para que a gente consiga visualizar melhor essa noção espacial, né? O que a gente deve fazer? E aí, enfim, e depois a gente pode conversar mais. Poxa, seria muito bom a gente conversar. Surgiu. E aí vem minha última pergunta, aqui, para eu não ficar perguntando mais. A questão da vizinhança. Eu não sei se você deixou, eu não sei se ficou claro, mas qual é o tamanho da vizinhança que você está olhando para uma morfema, né? Qual é essa janela que você está pegando? Certo. A vizinhança é imediata nesses Sempre primeiros mesmo em estudos, J só. sempre imediata. Eu queria estender para maior, mas ainda não fiz isso. Entendi. Você saiu do Python para o R só por causa da visualização de dados mesmo ou teve algum outro problema? Não, foi porque eu achei que a integração do R com... primeiro que, assim, as pessoas, estudantes de linguística, têm aprendido R, né? E tem sido útil para vários outros trabalhos que as pessoas fazem, de estatística e tudo, né? E eu não tenho visto, assim, eu tenho visto que, embora o R, o Python, você tenha a vantagem do scikit-learn, que tá tudo lá, né? O R também, assim, tem vários pacotes muito bons e ele integra muito bem com esse processo de você visualizar os dados ali no RStudio, conseguir, com o R Markdown, escrever seu artigo enquanto você está fazendo os experimentos, né? Então, acho que ele é prático, né? Na questão de praticidade mesmo. E também para uma outra coisa. Alguns alunos meus têm tido problema com instalação do Python. E
R, por causa do RStudio, ele é mais user-friendly, né? Você instala, ele tende a funcionar melhor, principalmente nos sistemas com Windows, né? Então, tem isso também, né? Mas é mais por isso. Eu, particularmente, não tenho problema nenhum com Python ou com nenhuma outra linguagem, mas eu tenho visto que, assim, parece que eu vou ter mais facilidade em colocar alunos trabalhando com R, né? Entendi. Eu paro por aqui. Se a gente tiver mais perguntas, aí no final eu faço as outras que eu tenho. Obrigado. Fique à vontade, gente. Alguém tinha mais alguma tenho coisa? só uma coisa para ver com o João Paulo. Bom te ver, João Paulo. Bom te ver também. Para quem não sabe, eu já fui visitar o João Paulo uma vez lá em Porto Alegre para ver um jogo do Inter. Isso. Então, tinha muito tempo que eu não te via, né? É muito bom. Eu, ouvindo você falar dessa coisa do binário, quer dizer, você falou que acabaram optando pelo binário porque, olhando os resultados, vocês viram que parecia capturar mais estrutura do que semântica. Isso. Né? Isso é interessante, porque assim, isso é um aspecto que eu não, a priori, assim, eu não analisei, né, qualitativamente nos meus estudos até hoje, mas o que é curioso é que, por exemplo, basicamente a gente conseguiu reproduzir, né, o estudo do Reddington, Chatter e Finch, sei lá, acho que eu não lembro agora o nome dos três, mas de um artigo lá de 98 para o inglês, e eu refiz primeiro para o português, tentei refazer o mais próximo possível, usando as mesmas... a medida de distância, ele usa uma correlação de Spearman, ele não usa as medidas mais comuns, eles dizem no artigo que testaram várias, e essa foi a que deu o melhor resultado. Então, eu usei ela também, enfim, e só nas medidas mesmo de performance que eu acabei fazendo um outro cálculo, usei o F mesmo, a medida F, enquanto eles usam uma outra coisa. E aí, o ponto é, nos resultados para o inglês, eles relatam que quando usa frequência, a performance cai muito do método deles, né? Ele tem um resultado bem pior. Tá? E eles fazem duas variações de experimentais. Uma, usando o Spearman com frequência, e outra usando Spearman com... usando frequência... Desculpa. O básico é frequência com Spearman. Aí eles usam binário com Spearman e binário com uma medida chamada City Block, que eles dizem que é mais... deveria ser mais adequada para vetores binários. E aí, nos resultados deles, qualquer um dos métodos com o binário fica pior a performance, bem, bem pior. E a pior de todas é usando o City Block mesmo com o binário. Mas no meu modelo, na nossa modelagem, o resultado foi que, usando o binário com Spearman, ficou até um pouquinho melhor do que o resultado da frequência com Spearman. Eita. Então, eu achei interessante porque isso coincide um pouco com o que você está falando, no sentido de que há uma grande literatura sobre relações semânticas usando a distribuição, né? Exato. Só que a relação semântica é, obviamente, sobre palavras das grandes classes, que são substantivos, os verbos, enfim, advérbios e adjetivos. Para as classes funcionais, os métodos são muito ruins, em geral, né? É o que se relata. Tanto que eu já ouvi de pareceres assim, por que você está colocando as palavras funcionais aí? Eu falei, mas é porque eu estou simulando a aquisição da linguagem, eu não estou simulando, eu não estou resolvendo um problema de busca para o Google. Então, só que eu achei interessante por isso, porque isso eu nunca tinha pensado, se a medida binária pode justamente, às vezes, melhorar a performance, porque melhora para as classes funcionais, talvez. Né? Talvez seja melhor nas classes funcionais olhar justamente para o binário, porque aí é mais uma questão de ocorre ou não ocorre, ou seja, é permitido ou não é, né? Menos uma questão de... A frequência ela vai misturar outras coisas, vai misturar uma questão também de parentesco semântico mesmo, pelo fato de que está no mesmo domínio de assunto, enfim, o que for, né? Então, isso eu fiquei curioso, viu? De repente a gente pode... Eu acho que é uma coisa que a gente deveria investigar mesmo, viu? Porque para mim foi assim, foi bem significativa a diferença, né? E são dados de
várias línguas, né? E agora são poucos dados, né? Então também não sei se teria alguma Sim. interferência. Mas seria uma coisa que a gente deveria sim pensar, né? Porque e até estou super surpreso com o que você está falando, porque eu achei que eu nunca vi ninguém usando binário, assim, eu não conheço tanta coisa sobre isso, eu nunca vi ninguém usando binário, entendeu? E assim, É. falando que é bom, eu sempre tive um pouco de receio sobre com relação a isso. Então eu estou achando interessante o que você está falando. Porque assim, esses resultados também das nossas simulações me surpreenderam bastante, e a gente conseguiu conseguir dados no inglês também para reproduzir todos os experimentos para o inglês, e os nossos dados não batem exatamente com os deles, não. Então, essa coisa de reprodução tem uma importância grande, porque eles já não têm nem como ter acesso ao algoritmo deles e tal. Então, acaba ficando, você tem que confiar no artigo. Então, no caso agora, a gente tem como simular para as duas línguas e brincar bastante. Então, assim, combinando diferentes métricas de distância com binário ou com frequência, então dá para a gente combinar várias coisas e ver que resultado que dá. Então, realmente, de repente, vale a pena a gente fazer um estudo, alguma coisa, ver que se dá para aproveitar os seus dados também, de repente jogar dentro do algoritmo e ver o que acontece. Eu acho que sim. Pensar, né? Pensar em formas de você também poder ter mais resultados para avaliar aí, cruzando essas várias coisas. O que eu comecei a pensar é que isso talvez dê até mais, esse tipo de estudo dê até mais subsídio para a própria linguística computacional do que talvez para a linguística, enfim, mas porque, de fato, você acaba tendo que lidar com essas coisas, né? E é interessante ver que você teve esses resultados também. Tá bom. Mas uma hora a gente conversa mais, sim. Com certeza. Um abraço, meu querido. Abraço. Eu posso falar? Fica à vontade, Igor. Só para complementar isso, eu estava vendo alguns casos que esse vetor ele não é feito nem por frequência nem por binário. Ele é feito por probabilidade de acontecer, então é um vetor probabilístico, então não é nem por frequência nem por binário, e tem um terceiro ainda que é por peso de distância. É aquele TF-RF, né? Eu não lembro os estudos, mas agora eu estou buscando aqui, que aí eles fazem isso. E aí pegando o que o Pablo falou, e é justamente por isso que eu falei com relação aos testes, porque eu estava vendo alguns artigos que eles brincam justamente com isso, para a parte semântica, e colocam algumas regras nos não supervisionados, por exemplo, para ser nome tem que ocorrer determinadas posições e tal, mas pensando lá na classificação de palavras, não nos morfemas, mas aí poderia colocar regras, por exemplo, que ajudariam a ver se é mais semântico ou menos semântico, por exemplo. Acho que, Sim. enfim, dá para a gente conversar depois com relação a esse, brincar com esses vetores, porque cada vetor e cada construção e cada similaridade dá um resultado bem interessante. É uma satisfação tá tendo esses comentários, porque eu achei que, primeiro que eu nunca vi muita gente trabalhando com métodos não supervisionados, então é bom saber que vocês estão fazendo isso por causa da interlocução, então estou bastante contente com esses comentários. Eu fiquei até pensando aqui se intuitivamente não tem a ver com, não, uma hipótese assim intuitiva. Quando você tem a classificação semântica de alguma coisa, ela depende da concorrência, por exemplo. Você quer encontrar que tipos de verbo, de substantivos se relacionam semanticamente. De repente, frutas, né? A categoria das frutas. Assim. E aí, então, você vai ver que as frutas ocorrem na frente de cortar, do verbo cortar e comer, por exemplo, né? Agora, então isso é capturado pela frequência. Agora, quando você olha para binário, você só está vendo se ocorre ou não, é mais abstrato, né? Você neutraliza, né? Você coloca o mesmo peso, né? Isso. Num corpus, você realmente não vai encontrar um verbo qualquer com uma fruta qualquer, né? Mas, assim, em termos abstratos, né? Gramaticais, você poderia, em teoria. Fiquei pensando nisso. É isso, gente. Se alguém tiver mais alguma pergunta... Eu não sei se você ia fazer um comentário, João Paulo. Não. É bem isso mesmo que eu penso. Eu pensei que era uma possibilidade. Mas é isso, gente. Se alguém tiver mais alguma pergunta, será que dá tempo de fazer? João Paulo, como é que tá o tempo aí? Pode fazer. Eu até agora tenho mais uns minutinhos aí. E se tiver mais uma pergunta, a gente faz. E se não, a gente encerra por aqui, acredito. Um segundo. Bom, gente, maravilha, então. Eu queria agradecer muito ao João Paulo por ter participado.
Eu quero falar para João Paulo entrar em contato comigo com o Pablo, para a gente marcar uma reunião depois, Já manda e-mail. já pensando em como fazer essa interlocução inclusive entre os métodos, porque, de fato, estou inserindo morfema agora no nosso modelo, e aí eu inseri três possibilidades, por exemplo. A gente utiliza alguns milhões já de palavras, e aí, só que a gente só está usando as 1000 palavras, está usando como palavra-alvo, no caso você deve usar algum morfema-alvo, a gente usa só as 1000 palavras-alvo, né? As 1000 mais frequentes como alvo. Sim. E aí a gente colocou o morfema, das 1000 a gente só conseguiu registrar em morfema de 636 palavras. Então a gente está trabalhando com 636 palavras que a gente inseriu o morfema. Então essa pista foi dada, né? Não foi também utilizada nem pré-selecionada a partir de algum algoritmo. E aí teve, assim, pelos últimos testes que eu rodei, teve uma melhora absurda no nosso método de classificação de palavras. E aí entra no que você fala, né? Tentar olhar para o corpus de uma outra forma, né? É ver o que o corpus nos dá e não necessariamente chegar com as classes de palavras já desenvolvidas. Então, acho que dá para a gente fazer uma interlocução muito boa nisso. Fico muito feliz. Então é isso, gente. Eu só queria pedir uma última coisa só, que é, se vocês tiverem sugestões, né, eu recebi muitas sugestões legais da professora Sônia Cirino, inclusive a sugestão de você, João Paulo, de participar. Mas se alguém tiver sugestões, mandem, porque a gente nunca tem garantia de que... Né, eu recebi bastante sugestão da Sônia, mas a gente não tem garantia de que todo mundo vai poder aceitar. Então, se vocês tiverem sugestões de palestrantes para esse semestre, esse segundo semestre, podem mandar, tá bom? Eu estou fechando ainda a agenda, tem bastante espaço, então fiquem à vontade para enviar quem vocês quiserem ver falando aqui, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado de novo, João Paulo, por ter participado. Obrigado a vocês. Super legal a sua fala. E até isso. Até mais, gente. Então, muito obrigado.